O outono começa às 18 horas e 25 minutos de hoje, horário de Brasília. E uma das principais características da nova estação são o quê? As temperaturas mais amenas, né? E a baixa umidade do ar também, o que deixa a nossa pele mais suscetível ao ressecamento. Por isso, os cuidados com a pele devem ser redobrados nessa estação, nessa época que começa hoje. Sobre esses cuidados, eu vou conversar a partir de agora com o dermatologista, Dr. Dário Rosa. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à edição Manhã. Bom dia, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos as informações que o senhor vai trazer para a gente a partir de agora. E lembrando, você que nos acompanha em casa, você pode participar mandando sua dúvida também. Vai já aparecer aqui na tela o nosso WhatsApp para que você possa ter sua dúvida respondida ao vivo pelo Dr. Dário. Doutor, bom, muita gente começa também a se enganar, né? O sol fica ali, as temperaturas ficam mais amenas, de repente o sol não é tão intenso. E aí as pessoas começam a falar, de repente não preciso passar aquele protetor solar diariamente. É um dos principais erros? Na verdade, eu acho que é um dos principais erros, com certeza, desse período aí de outono que está começando. As pessoas associam muito o uso do protetor solar ao calor, ou simplesmente quando elas vão às praias e às piscinas, e esquecem da importância do uso do protetor solar diário, que na verdade ele vai atuar impedindo o envelhecimento, impedindo o surgimento de manchas, do câncer de pele. E assim, nesse sentido, é super importante que a gente continue aplicando o protetor solar diariamente. Mesmo nos dias nublados, a gente tem a radiação solar chegando na Terra, atingindo a nossa pele, e todos esses fatores, inclusive queimaduras, podem surgir inclusive no outono. Então, o protetor solar, sim, tem que ser aplicado durante este período, e não esquecer também de usar protetor solar labial, que é uma área que muitas vezes ela é esquecida pela gente. Verdade. E em relação ao ressecamento, ao contrário do que muita gente pensa, no outono, e muitas vezes até no inverno também, por que a nossa pele tende a ficar mais ressecada, doutor? E essa hidratação precisa aumentar em todos os sentidos? O clima, no período do outono, ele acaba ficando mais seco. Além disso, essa temperatura mais baixa que ocorre nesse período, ela aumenta, então, a perda de água transepidérmica. A gente tem uma camadinha na pele, de um manto hidrolipídico, que nesse período a gente perde mais água para o ambiente e a pele tende a ressecar mais. Tudo isso auxiliado, às vezes, uma temperatura mais baixa, mais amena, as pessoas costumam tomar banhos mais quentes, mais demorados, às vezes usando bucha para poder fazer a limpeza, e tudo isso ajuda no ressecamento da pele, que deve ser, então, evitado. E com isso, é por isso que a gente tem que ter uns cuidados mais intensos, inclusive usando mais hidratante no decorrer do dia, um hidratante adequado para o seu tipo de pele. Alergias, doutor, nessa época também tendem a ser mais frequentes? Sim, essas épocas a alergia tende a se acentuar. É aquilo que a gente falou, a pele ficando mais ressecada justamente por causa dessa perda, dessa alteração desse manto hidrolipídico que fica na superfície da pele, a gente tem um maior ressecamento. E esse ressecamento acaba favorecendo a piora e até mesmo o surgimento de algumas dermatites. Então, pessoas às vezes que estavam controladas de suas doenças, que não estavam tendo crises muito períodos, principalmente no período do verão, essas coisas elas acabam influenciando nesse processo. Perfeito. E aí o senhor trouxe essa questão de hidratar um pouco mais a pele, aliás, bem mais, né, nessa época também, o que pode ajudar, inclusive, com essa questão da irritação, né, de uma alergia, enfim. Mas existem outras orientações também que o senhor já pode passar para a gente para evitar esse ressecamento? Porque muita gente gosta, por exemplo, de um banho quente e demorado. Não é uma boa opção, né, doutor? Na verdade, esse é um grande vilão dessa época também, né? A temperatura um pouquinho mais baixa, a gente tem uma tendência realmente a querer ficar mais tempo no banheiro, aproveitar aquele banho. Muitas vezes ele até funciona como um banho relaxante para a gente, né? Depois de um dia estressante de trabalho. Então a gente tem que ficar atento que, na verdade, o ideal é que o banho seja rápido, um banho de normalmente 5 minutos, no máximo 5 minutos. Um banho rápido, sem esponja vegetal, sem bucha. O ideal é o contato direto do sabonete com a pele, dando preferência muitas vezes para sabonetes líquidos, sabonetes muitas vezes sabonetes infantis ou sabonetes glicerinados, que eles ressecam menos a pele, e sempre tomando cuidado para a temperatura da água, que não pode ser muito quente.
Eu falo, se estiver fazendo fumaça no banheiro ou embaçando o espelho, tem que diminuir a temperatura, até que seja uma temperatura agradável, não necessariamente fria, mas que permita um banho sem essas características mais pesadas. Esses cuidados com a pele, que o senhor está reforçando aqui para a gente, eles servem também, por exemplo, para a pele. O que eu quero dizer, o cuidado, ele é o mesmo, ou se dá em escalas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, da pele da criança, da pele da pessoa mais idosa, a gente precisa se atentar também a essa faixa etária, a idade, para ter cuidados específicos nessa época do ano? Não, isso é bastante importante você destacar, porque realmente as características e os cuidados com as peles, eles mudam muito no decorrer da idade. A gente sabe que o idoso, ele tem uma pele bem mais ressecada e tende a ressecar muito mais. Então, além de intensificar uma hidratação oral, a gente também tem que intensificar o uso de hidratantes e de protetores solares também nessa faixa etária. É uma faixa etária que tem uma sensibilidade de pele maior. Já enquanto as crianças, a gente nota que muitas vezes alguns cuidados eles tendem a ser um pouco diferentes no intuito de que a criança ela se movimenta mais, ela é mais ativa, muitas vezes ela sua mais, ela brinca com os colegas, entra várias vezes, às vezes na piscina e na água, e aí a gente tem que garantir que o protetor fique mais aderido à pele dela. Então, nas crianças a gente dá preferência para protetores solares físicos, que na verdade formam realmente uma barreira física de proteção na pele das crianças. E muitas vezes a gente opta por camisas de fotoproteção, que hoje a gente já sabe que tem uma fotoproteção importante, evitando muitas vezes a dificuldade de ficar repassando protetor solar em criança, e muitas vezes repassando até o hidratante em criança, porque a gente sabe o tanto que muitas vezes é difícil pegar a criança e conseguir fazer isso. Doutor, existe uma variedade muito grande de produtos no mercado, né? E a pergunta agora é em relação a exatamente isso. Existe uma indicação a respeito do tipo de hidratante, por exemplo, o hidratante corporal ali em creme ou os óleos corporais e até mesmo a forma como se utiliza. Muita gente sai do banho com a pele ainda úmida, até molhada, às vezes passa esse hidratante acreditando de fato que essa hidratação vai ser mais profunda. Isso é um mito, é uma verdade? E qual seria a melhor indicação nesse caso? Óleos corporais ou hidratantes mesmo? Isso não é mito, na verdade é bem interessante você ter tocado nesse assunto, porque a hora que a pele melhor hidrata é simplesmente naquele período logo depois do banho. A gente fala nos primeiros 4 minutos logo após o banho. Quando a gente faz a limpeza da pele, é como se os espaços intercelulares da nossa camada da pele ficassem um pouquinho mais abertos, e quando você passa hidratante naquele momento, realmente você tem uma penetração mais intensa do hidratante no corpo. Então, eu reforço que nos primeiros 4 minutos é a melhor época, é o melhor momento de passar o hidratante. E eu costumo falar assim, que o tipo de hidratante ele depende muito da característica da pele da pessoa. A gente sabe que 80% da pele dos brasileiros é uma pele tendendo a ser mais oleosa. Então, a gente tem que muitas vezes usar hidratantes que são oil-free e sem uma grande quantidade de óleo na composição, porque você acaba predispondo a outras condições, como, por exemplo, até mesmo o surgimento de acne em função do excesso de óleo. Uma pele mais de idosos, uma pele mais ressecada, às vezes por algumas dermatites, o hidratante ele tem que ser um hidratante um pouco mais grosso, com uma composição mais, não apenas só de água, mas uma composição maior de um pouquinho de lipídio, justamente para compensar essas diferenças. Então é importante escolher um protetor solar adequado para cada característica de pele. E muitas vezes o dermatologista consegue auxiliar nesse processo. Com certeza, né? Procurar por esse auxílio é muito importante, até porque você falou da pele oleosa e realmente muita gente, até por ter essa pele do rosto, até, né, da face aqui mais oleosa, acha que está livre da hidratação e não é bem assim, né, doutor? Pelo contrário. Pelo contrário, assim, a gente tem que entender que é diferente hidratação e pele oleosa. Quando a gente fala de pele oleosa, a gente tem uma secreção sebácea um pouco mais intensa das glândulas sebáceas, que dão aquele aspecto brilhoso. Quando a gente fala de hidratação, a gente fala de perda de água. Então, existem hoje hidratantes direcionados basicamente, que às vezes 70%, 80% de sua composição com água, voltando muitas vezes para hidratar uma pele, manter aquela hidratação adequada da pele, mesmo na pele oleosa, sem aumentar de forma tão característica, de forma tão intensa a oleosidade dela. Então, cada hidratante ele é direcionado para um tipo de pele, como eu já falei, e é importante ter essa consciência, senão às vezes você vai lá, compra um hidratante achando que está escolhendo o melhor para a sua pele, na verdade você vai trazer algumas outras complicações que vêm no decorrer do uso de um produto muitas vezes inadequado.
E a alimentação, doutor, também pode contribuir aí com a saúde e com a beleza da pele no outono? Sim, a hidratação ela é muito importante, não só a hidratação, mas também uma alimentação adequada. A gente costuma falar que muitas vezes a gente bebe muita água no calor, porque muitas vezes a temperatura está mais quente, ela exige isso, mas é importante também manter essa hidratação no período do outono e do inverno aí. Beber 2 a 3 litros de água por dia, claro, de acordo com o peso corporal, mas é importante manter uma hidratação adequada. E a alimentação também é de mais importante, assim. Existem alimentos antioxidantes, que muitas vezes eles são até trabalhados, muitas vezes, para serem utilizados topicamente, como a vitamina C, que além de fazer uma reposição de nutrientes, minerais, com esses alimentos vegetais folhosos, verduras, legumes, que têm que ser sempre incorporados na alimentação, mas também muitos são adaptados de uso tópico, justamente para a gente ter esse efeito antioxidante, diminui o efeito do sol na pele e muitas vezes até melhorar um pouco a hidratação da pele. Perfeito. Para a gente encerrar, vale lembrar aquilo que você já bem ressaltou aqui, que cada pele reage de um jeito a essa mudança na estação, a essas mudanças, né? Por isso que é tão importante procurar um especialista e saber os cuidados adequados, né, doutor? Sempre buscar pelo menos ali a cada 6 meses ou uma vez no ano que seja para saber se a saúde da pele está de fato ok. Ter essa atenção especial. Isso é muito importante, porque na verdade é o dermatologista que muitas vezes vai conseguir escolher, ajudar a escolher aquele produto que mais se adequa ao seu tipo de pele. E sabemos que hoje a pele é o maior órgão do corpo humano, é o nosso cartão de visitas, então ter uma pele bonita, ter uma pele cuidada, hidratada, eu acho que isso faz bem para a autoestima e faz bem para a saúde de todos nós, então é importante valorizá-la mesmo. Sem dúvida. Muito obrigada, doutor Dário Rosa, dermatologista, pelas suas informações. Ótima segunda-feira e excelente início de semana para você. Eu que agradeço. Uma ótima semana para vocês também. Bom dia. Bom dia. Nós conversamos então com o doutor Dário Rosa, que é dermatologista, e ele falou sobre esses cuidados para que a gente mantenha a nossa pele bonita e saudável, inclusive agora com o começo da nova estação. Fica mais seca, né? Tende a ficar mais ressecada, pode aumentar aí o número, o risco de alergias. Cuidados especiais para crianças, adultos, idosos. Vale a pena, inclusive, você rever essa nossa entrevista. Daqui a pouquinho já está no nosso canal do YouTube. Veja, reveja e compartilhe.